3. Quem achou da glória, quem não achou, espera. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e exaltado seja Ele para todos sempre. Que a palavra de Deus seja como luz, como sempre foi para os nossos pés. Amém? Todos acharam, igreja? Ajuda aí, quem não achou. Quem não achou, levanta a mão aí. Sem vergonha. Estou chamando vocês de sem vergonha não. Estou dizendo sem vergonha, levanta a mão. Né, Júnior? Ah, Júnior, você apareceu. Júnior aqui. Olha ele aí. Tá sumido. Cara desse tamanho, como é que consegue sumir, né? MacGyver. Amém? Capítulo de número 3. Amém? Pegue meu pano aí, que está mais perto da minha bolsa aí. Amós, capítulo 3. Amós é um entre os profetas menores. Nós vamos pregar tão somente até o versículo número 8. Amém? Obrigado, meu amado. Vamos à palavra? Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, ou ouve, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leão no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado? Louvado seja Deus alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo, aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Amém? Amados, na carta anterior, é uma carta conhecida como a Teologia do Reino Norte. O profeta Amós, ele sai do Reino Sul, onde ele nascera, em Tecoa, e Deus envia ele até o Reino Norte, também em Judá. E lá Deus avisa ele sobre as coisas que Deus queria com aquele povo. Amós era um cultivador de figo e também um pastor de rebanhos. E Deus fez com que ele largasse tudo tão somente para seguir aquilo que Deus queria, que era chamar a atenção do povo, das famílias dentro de Judá, que estavam completamente fora da realidade de Deus. Eu me pegando, e vou sair um pouco daquilo que eu ia falar aqui agora, na introdução, nos dias de hoje, e vejo como Deus, ele se reportava para aquele povo através dos profetas, de uma forma tão indigna, devido à conduta daquele povo, devido à trajetória de vida daquele povo. E pasme, nesta época, Deus matava muitas pessoas. Ele abria o chão, engolia as pessoas vivas, e fazia com que as pessoas tivessem lepra e doenças de naturezas extremas, por desobediência a Ele. E hoje nós vivemos numa geração muito pior do que aquela. E algumas pessoas que até estudam a Bíblia, historiadores, pessoas que fazem teologia, pessoas que fazem filosofias e coisas dessa natureza, eu imagino que muitas vezes, mesmo entendendo tudo o que está acontecendo, ficam se a perguntar por que Deus não age com rigor nesta geração como agia anteriormente. Só que nós estamos errados em fazer esta pergunta a nós mesmos. Por quê? Ou a qualquer pessoa.
Se nós pararmos para analisar, muitos terremotos, muitos maremotos, muitos acidentes naturais acontecem por vários lugares do país. E uma das respostas mais contundentes do Senhor foi em 2019, quando Deus abriu, tão somente em uma área viral, a saber, pela respiração, mostrou ao povo como vulneráveis somos. Porque a Bíblia me ensina e nos ensina que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. O diabo não pratica o mal se Deus não permitir. As coisas só acontecem quando Deus permite que elas aconteçam. Então, eu me peguei num sambódromo acho que de São Paulo, no Rio, não me lembro, quando pegaram Jesus, fizeram uma prática com Jesus, e os dois atores que fizeram Jesus e o demônio, provavelmente homossexuais, não tenho nada contra os homossexuais, e sim com a prática de homossexual, o seu direito que nos assiste, não com a pessoa assim como Deus, mas com aquele pecado que é cometido pelaquela pessoa, e fizeram chacota de Jesus naquela época. Estava tudo indo de vento em popa, e de repente vem uma doença que ela fez com que todas as pessoas tivessem medo de ir às ruas, para que através de outras pessoas não fossem acometidos daquela doença. Então Deus age sim, mas Deus nessa geração, Ele não age com mais rigor ainda, porque é nos dado um tempo agora, para que nós venhamos recobrar a nossa consciência e entender que o Filho de Deus, chamado Jesus Cristo de Nazaré, Ele veio à terra para em um espaço de tempo, todo aquele que nele crê, que não pereça, mas tenha vida eterna. Mas os que não, já estão condenados. Então, os problemas seculares e naturais, de algum modo, há problemas reversíveis que dá para a pessoa reverter o quadro, mas estando nas mãos de Deus como almas, o corpo morto, não tem mais como resolver. Então Deus está nos dando agora a oportunidade de nós sabermos que esta terra não é uma terra eterna para a nossa vida, e sim aonde está o teu trono da glória, ou aonde está Lúcifer e suas cordas, porque nós iremos para um lugar ou para o outro. Deus, quando Ele chama a atenção, ou quando Ele levanta o profeta Amós, um homem insignificante, pobre, tinha ali uma plantação de figo e cuidava de alguns rebanhos, e Deus instrui ele, tira ele do reino sul, envia ao reino norte, diz: vai lá e fala com aquele povo, fala com aquelas famílias, que elas estão transgredindo a minha lei. Povo que eu tirei de dentro do Egito, não estão respeitando, as pessoas não estão mais moderadas, não estão mais ouvindo a minha voz, e eu ainda falo na terra. Então Deus tira ele de lá e mostra aquele povo. Só que em um momento, num dado momento, Deus mostra a eles a ira de Deus contra os amonitas, contra os edomitas, contra os filisteus, contra os fenícios, contra todas as pessoas, e eles estavam aplaudindo aquilo. O que é que dava-se a entender aquele povo? É que ele, por ser um povo escolhido de Deus, poderia pecar, porque Deus não ia descer a mão pesada sobre eles, e Deus só desceria a mão pesada sobre os pecadores. Fato é, igreja, que tudo que a gente planta, a gente vai colher. Toda ação, ela é proveniente de uma reação. Então Deus, Ele avisa através do seu profeta a ira dele sobre aquele povo, e Deus depois fala com ele o que iria acontecer. 2 anos depois, se não me falha a memória, teve um grande terremoto naquele local, e muitas pessoas desceram a sepultura. E nós vamos entender o que Deus quis dizer na narrativa de Amós para aquele povo naquele momento, porque nas cartas anteriores, capítulo 1 e capítulo de número 2, Deus está falando com eles acerca da teologia do Reino Norte, trazendo para aquele povo uma investida terrível devido à desobediência. E ele traz também agora para o povo de Israel, que povo seu, que achava que deveria, porque hoje eu sou servo de Deus e eu posso fazer o que eu quero, negativo. Agora que nós temos que viver limitados. No capítulo de número versículo 1 e 2, Deus fala com eles sobre a escolha dele pelo povo
e o pecado do povo em relação a ele. Olha como ele fala: ouve estas palavras que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, e contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito. De todas as famílias da terra, a vós somente eu conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. O que é que ele estava dizendo? De todas as nações eu escolhi vocês como terra minha, como povo meu. Mas agora eu vou visitar vocês por causa das suas iniquidades. O povo pensa que faz o mal aqui, um mal ali, outro mal ali, mesmo estando na presença de Deus. Aí vem depois, faz uma oração, um jejum, e esquece do mal que fez, pensando que Deus não vai visitar. Nem sempre a visita de Deus é boa na vida e na casa de crente, porque tem pessoas que pensam que Deus vai visitar só com bandejas de bênção, milagres, curas e coisas desse sentido. Nem sempre, porque o que Deus estava falando com aquele povo, que Ele iria visitar aquelas famílias, que Ele iria visitar aquelas casas, que Ele iria visitar aquela cidade, mas ia visitar com rigor. Eu falei aqui esta semana e vou repetir de novo. Parece que nós somos retardados, assim por dizer, porque muitas vezes eu me pego, sabe, alguns irmãos em Cristo falando: poxa, eu não sei por que isso está acontecendo. Se uma folha não cai da árvore sem a permissão de Deus, nada acontece sem sentido, igreja. O mal é que a gente sempre pratica o mal e esquece que sobre nós existe um Deus sério, honesto e fiel, que não se vende, não transvide, não muda o seu conceito. Então o que Deus estava dizendo àquele povo? De todas as famílias da terra, isso serve para mim e para você. De todas as famílias da terra, a vós, somente a vós, louvado seja Deus, conheci. Portanto, todas as vossas maldades, pecados, lascívias, impurezas, idolatria, porfias, todas as suas iniquidades, que está aqui incluso só na injustiças, por isso que está no plural, visitarei sobre vós. Ou seja, o pecado que você cometeu, eu visitarei ele sobre vós. Castigarei você, sua família, sua casa, castigarei sua esposa, seu marido, seus filhos, por causa dos vossos pecados. Hoje está demais a brincadeira com crentes dentro das igrejas. Hoje está demais, sabe, o desvelo, sabe, o desrespeito, a honra, o poder. Deus disse: rapaz, eu chamei vocês da linhagem patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó. Eu pus sobre vocês o meu selo de promessa. Quando estavam todos vocês aprisionados no Egito, tirei vocês de lá e pus uma terra que eu prometi a vocês, e assim os dei. E não é diferente nos dias de hoje. Quantas pessoas chegam aqui na igreja, pedem algo a Deus, e Deus abre as portas da prosperidade, da cura, do milagre, de todas as áreas, e de repente a gente esquece que a gente pediu a Deus, e esquece que foi Deus que nos deu, e achamos que podemos viver novamente como vivíamos anteriormente, esquecendo que agora temos uma aliança com Deus, e estão brincando com Deus nessa geração. Mas só que ele esquece, como diz o profeta Malaquias, que ele é imutável. Mesmo Deus severo do tempo do Antigo Testamento é o Deus que reina nesta geração. Então por que talvez você está passando por essa privação? Por que talvez Deus tirou algo de você, ou permitiu que tirasse? Por que talvez Deus visitou a sua saúde? Tem pessoas que estão com câncer e nem sabem. Você lembra quando eu disse que interrompi a Santa Ceia e disse que Deus ia visitar alguém com o espírito da morte? E eu fui fazer o enterro no dia de ontem, da mãe da irmã Célia. Eu disse: eu não sei, pode ser um ente querido, alguém daqui que cultua, ou alguém que faz parte. Tinha ido na casa dela tempos anteriores, fiz oração pela saúde dela.
ela tinha dado uma crise de infarto. E fiquei, na realidade não foi culpa minha, que fiquei num débito com ela, porque ia fazer um culto lá com toda a família, mas não aconteceu porque eu esperei, o telefonema não veio, e infelizmente fui chamado para o sepultamento de Dona Marinalva. É assim que Deus ele faz, a gente não entende. Ele traz a vida, mas ele também criou o espírito da morte, e todos nós iremos provar dele. Então o que é que ele estava falando? Estava se aqueixando através do profeta. Olha, ele tirou o profeta de uma aldeia. Agora interessante é você entender isso. Ele tirou de Tecoa, no reino sul, e mandou ele ir para o reino norte. Obviamente que no reino norte ele não achou um homem sensato, um homem que ele pudesse acreditar para professar ou profetizar naquela cidade aquilo que ele queria. Então ele chama Amós. Vai lá, Amós, você mesmo, larga aí a tua plantação de figo, larga aí o teu rebanho, vai, porque eu quero falar com aquele povo, porque o pecado, as injustiças daquele povo está chegando às minhas narinas. E hoje, muitas vezes, quando eu cobro alguém que não vem para a igreja, tem uns aqui que vem com as pedradas, só não apanha porque se der, bateu, levou. Eu sou crente, mas não sou aleijado, sou pastor, mas não sou aleijado. Não vem para cá não. Pastor, o que é isso? Eu sou verdadeiro. Não vem não, não vem não. Depois eu peço perdão a ele. Não vem não, vai se atrapalhar. Vá fazer isso não. E às vezes eu recebo cada patada de alguns irmãos quando eu cobro porque não vieram à igreja. Recebo cada patada que só Jesus. Porque eu cobrei o miserável ou a miserável para vir à igreja e ainda achar ruim. O senhor não sabe de minha vida, não sabe. Opa! Eu digo, cessa logo a conversa, você não me responder, para a gente não entrar em atritos, em conflitos. A alma é sua, não está mais aqui quem falou. E aí com isso e costumes, eu vou deixando essas pessoas, eu vou separando, sabe? Vou fazendo aquela, faz como Deus, Ele chama todos, mas escolhe só alguns. Aí aqueles que ainda dá para escolher, né? Não sou Deus não, mas eu vou ainda, mas os que não, eu esqueço. Se quiser continuar vindo, venha. Se não quiser continuar, faço como Pilatos em relação àquele povo direcionado a Jesus. Vocês vão soltar Barrabás? Me dá uma panela aí, me dá uma bacia aí com água. Eu lavo as minhas mãos pelo sangue desse inocente. Assim vai ser eu, papai, lavo as minhas mãos do sangue desse incrédulo ou desta incrédula. Não está mais sobre as minhas responsabilidades a alma dessas pessoas. E é assim que é, porque Deus ele se ira. E Deus estava chamando a atenção daquele povo devido à desobediência daquele povo. No versículo 3 a 6, Deus fala sobre tudo tem o seu sentido. É como eu falei há poucos instantes, não é? Só para a gente vir trazer um contexto geral. Tudo tem um sentido, nada acontece por acaso. Nada que acontece nas nossas vidas, de bom ou de ruim, acontece por acaso. Temos que pagar um preço. Então no versículo número 3 a 6, ele diz assim, ó: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Faz sentido. Como é que eu vou andar com você se você não gosta de mim, eu não gosto de você? E tivermos que fazer uma caminhada longa de 3 quilômetros. Ora, óbvio que você vai andar de um lado, se formos obrigados a andar junto 3 quilômetros, e eu vou andar do outro. Faz sentido a gente andar junto? Então tem sentidos que para andarmos juntos, temos que estar em comum acordo. Ele está dizendo que, assim como eu sou com vocês, vocês têm que ser comigo. Faz sentido eu me doar a vocês, faz sentido eu fazer tudo por vocês, e vocês não fazer nada por mim. Andaremos eu e vocês juntos, se não tivermos de comum acordo? Aí ele usa outra pergunta retórica: bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Para que o leão vai rugir? Para que ele vai bramir? Porque é uma tática da caça do leão. Quando ele dá aquele bramido, a caça, ou melhor dizendo, é verdade, a caça, ela fica atormentada porque sabe que é muito improvável o leão dar seu bote e perder. Eu
não sei por que Amós gosta de tratar em leão. Acho porque talvez ele era pastor de ovelhas e viu alguns leões atacarem as ovelhas. Se você ver, ele vai falar de leões em muitas das suas narrativas. Ou seja, bramirá o leão no bosque sem que haja presa. Que sentido faz? Ou seja, tudo tem que ter um sentido. O que Deus quer nos passar até o final, e nós vamos ver, é que há um sentido das nossas vidas dentro da igreja. Por quê? Outroras vivíamos sem eira e nem beira. Hoje nós estamos aqui porque nós temos um sentido de estarmos aqui, porque é dando que se recebe. A tua presença vai fazer com que Deus doe a mim e a você o plano de salvação. Então, para que o leão vai bramir no bosque se não há presas? Parte B do versículo 4: levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Para que o leão vai chegar em uma gruta sem nada, sem nenhum animal, sem nenhuma caça, e vai gritar que ele caçou? Ou ali vê os barulhos dos ossos estraçalhando sobre os seus dentes, sobre a sua presa. Se ele não tem nada, para que ele vai fazer aquele alvoroço dentro da caverna ou da gruta? Versículo 5: cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela. Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa. A sua vida tem sentido, meu irmão. Deus está usando aqui algumas palavras, né? Algumas estrofes, não no sentido de parábolas, mas que nós entendamos que há um sentido de nós estarmos aqui. Você não está aqui sem sentido. Vocês não vieram morar aqui sem motivos. Se Deus trouxe vocês para cá, é porque há um sentido. Eu vou usar aqui agora a minha narrativa aqui. Traria porventura Deus Júnior para o coração de Maria, se ele não quisesse tratar tanto ele como a sua esposa? Não traria. E muitos de vocês vieram para aqui para um tratamento espiritual, porque Deus via que precisava, como está precisando na vida de muitos ainda. Só não acordaram para isso ainda, só não entenderam isso ainda. Eu não falo isso só aos que estão lá fora, que tem muitos que estão aqui dentro, que ainda não despertaram desse sono da indolência. Vem para a igreja, tem até força física, né? Luta contra si mesmo, porque acorda cedo, mas vem, mas está faltando algo. Está faltando se doar para Deus. Nós marcamos muitas vezes uma aula bíblica, vem 8, 6 pessoas. Marcamos uma oração, as pessoas estão preguiçosas, sem responsabilidade, sem amor pela obra. Igreja, quando fala obra, isso não quer dizer uma obra secular, ou uma obra que nós estamos ajudando outras pessoas, não. Chama-se a obra que você vai apresentar, está lá no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 12. A obra que você vai ter que apresentar a Deus. Me mostra as suas obras. Me mostra. Será que você acha que Deus não sabe? Quando Deus coloca, e nós vamos ver que o que estou falando aqui é de Deus. Quando Deus coloca na boca de um profeta, chama o povo para vir orar, Ele não está vendo que você, com sua preguiça miserável, está com sua carcaça deitada no sofá e não vem porque não quer. Tudo é contabilizado por Deus. Todo o curso das nossas vidas está sendo registrado por Deus. E Deus, o que mais Deus tem é tempo. Ele vai ter tempo de sobra para relatar toda a sua vida, desde o teu nascimento até a sua morte, e vai passar para você tudo o que você fez na terra, até coisa que você esqueceu. Você se lembra desse dia? Não sou eu, não é você, não sou eu. Que na teofania eu me transformei em você, entrei em seu lugar e fiz. Aqui é você. Quer que eu faça? Quer que eu pegue a câmera do céu e mude para ver? Quer que eu faça um foco melhor? Está vendo que é você? Se lembra desse dia? Eu não. Aí vai vir aquela, sabe, decepção e dizer: poxa, sou eu mesmo.
eu não poderia ter feito diferente. Você pode fazer a diferença agora, porque a Bíblia fala que naquele dia haverá grandes dor e muito ranger de dentes, muito arrependimento. Só que é um arrependimento, Messias, Márcio, Rosenildo, auxiliares de Deus, sem causa, porque não vai ter mais com que você pedir a Ele que haja uma contraprova, ou que Ele venha revogar esta situação, ou que Ele te dê tempo para que você consulte um advogado. Só que lá não tem advogados, lá tinha um único advogado, que nesse momento ele também está sendo juiz, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E nós nos adaptamos tanto a esse mundo. A Bíblia fala que nós somos adamicamente caídos. Mas tem como a gente se levantar. Tem como a gente fazer. Você quer ver uma coisa? Davizinho, olha como as coisas andam, né? Ele chega do colégio, vai dormir logo, rapaz, descansar, porque ele estuda de manhã, faz banca de tarde. E dias de culto, ele, coitado, acorda muito cedo. E eu entendo o cansaço físico dele, né? Mas olhe como é nós, seres humanos. Aí eu estava conversando com ele. Davi, acorda, Davi. Acorda. Aí eu falei, olha, esse fim de ano a gente vai viajar. Ele abriu o olho ligeiro. O senhor vai me levar? Ele disse, muda a roupa. Em um instante, Davi fez tudo, escovou os dentes, penteou o cabelo, estava já como um soldado, pronto para vir para a igreja. Somos nós assim. Quando é para os nossos atrativos, para os nossos deleites, para as nossas vontades, não tem preguiça, não tem maresia, não tem cansaço, não tem eu vou acordar cedo amanhã, não, eu vou, uma pizzaria eu vou, vamos ali, não vou o quê? Mas por que para Deus somos tão miseráveis? Esta é a palavra. Porque Deus tem algo até maior para dar a muito crentes, não só aqui, como todas em outras congregações. Sabe por que Deus não dá? Porque você não faz por onde. E nos acostumamos a viver com essa vida que nós estamos vivendo, caótica e miserável, achando que aquilo ali já basta. Não, Deus tem algo valioso para te dar. Você que não está sabendo receber de Deus a bênção, porque está dando lugar à morosidade, à preguiça, à fadiga, o cansaço e a irresponsabilidade. E Deus está com a bênção, envia um anjo com a bandeja e o anjo volta. Quantos homens e mulheres dentro de congregações hoje que eram para ser preleitores, pastores, missionárias, levitas e coisas de outras naturezas, porque não dão lugar, Deus não honra. Deus não honra. Versículo de número 6. Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá. Ele está usando, claro, que é da cultura da época. Quando a buzina tocava é porque algo estava acontecendo, ou outros povos vinham tentar sitiar a cidade. Então quando a buzina é chamando o povo a atenção, então o povo estremecia. Vai tocar a buzina sem que o povo se estremeça, sucederá qualquer mal à cidade. Olha, pega bem isso, porque nós equivocadamente achamos que o mal ele vem por intermédio de Satanás, quando na realidade ele vem pela vontade de Deus. Olha o que ele diz na parte B do versículo 6: sucederá qualquer mal, ou acontecerá qualquer mal à cidade, e o Senhor não terá feito. Aí vocês ficam levantando bandeira para o diabo. Foi o diabo. Que diabo? Foi Deus. Foi Deus. Olha o que ele diz: acontecerá algo mal na cidade sem que o Senhor não tenha feito.
Eu vejo pessoas, porque esse demônio desse Covid, porque essa enfermidade vindo dos quintos dos infernos, vindo lá, sabe, o diabo. Não, foi Deus. Quando você está doente, é Deus. Quando alguém morre, é Deus. Quando alguém bate o carro, é Deus. Quando acontece um acidente, uma tragédia, é Deus. E Deus já deu evidências contundentes disso. Olha lá, em 1800 e tanto, Titanic. Cientistas, geólogos, físicos, todas as pessoas se reuniram para tentar entender aquela tragédia. Porque o local onde eles estavam, óbvio que tinha geleira, o iceberg. Mas o navio tem um aparelho que não me recordo aqui agora o nome, que ele captava todo e qualquer risco marítimo, porque era o maior navio da época, de um homem bilionário, o maior e o melhor e mais sofisticado da época, não conseguiu detectar uma pequena geleira. Por quê? Em uma das suas reuniões, antes do navio fazer a sua primeira viagem, ele gritou e todo mundo ouviu, os jornalistas: nem Deus afunda esta embarcação. Ele viu o tamanho do Titanic, a exuberância, ele viu, sabe, aquele resplendor do Titanic, só que ele não entende que a terra é como essa chave aos pés de Deus. 20 bilhões de Titanic ainda seria pequeno para o Deus que nós servimos. O que aconteceu com o Titanic? Agora pegue bem a visão desta palavra, você pai e mãe de família. Por um homem, Deus desceu o mal e a morte para milhares de famílias que estavam dentro daquela embarcação. Aí você pensa que o mal que você faz em sua casa não acarreta em teus filhos, não? Você pensa que o mal que você faz em tua casa não acarreta a tua mulher, não? Ou vice-versa? Ou seja, talvez tenha alguém da sua família pagando o preço por causa da sua iniquidade, por causa das nossas irresponsabilidades. Porque Deus dá o prato, Deus dá o alimento, Deus dá os talheres, mas quem tem que comer é você. Não pense que Deus vai botar em tua boca, não, minhas. Porque o que Deus tem que te dar, Ele sabe. E o que Deus sabe que você tem que fazer, Ele também sabe que você sabe. Versículo de número 7. Ele sempre avisa. Não avisa? A gente que muitas vezes, desapercebidos como somos, achando que Deus não fala, porque tem crente, a maioria dos crentes, principalmente no Brasil, só acha que Deus fala assim: olha, Deus mandou dizer, como o Márcio era viciado, né? Deus mandou dizer, acha que Deus só fala assim. Deus às vezes fala no sermão que o auxiliar Messias falou aqui, Deus talvez fala no louvor e você está desapercebido. Deus fala talvez até numa irmã que chegou para você, o irmão lhe cumprimentou e falou algo que você talvez não tenha entendido. Deus, Ele nunca falha. Olha o que diz o versículo número 7. Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Sabe o que é que eu entendo com isso, Messias? Quando ele fala aos seus servos, os profetas, porque Balaão, se não me fala a memória, né? Teve um profeta chamado Jumenta. Uma jumenta teve uma atitude de profeta e falou com Balaão. Por isso que eu disse, nem sempre é uma pessoa, Rodolfo, que está com o microfone na mão, nem sempre são aqueles que estão em cima dos altares. Às vezes é um jumento, às vezes é seu cachorro dentro da sua casa querendo te advertir de algo, sabia? Às vezes é uma criança
e a gente não está percebido porque andamos dissolutamente, desapercebido de tudo, damos ouvidos a tudo. Sabe o que acontece? É porque às vezes eu falo, soa como como é que eu vou falar? De uma forma não expressiva, mas de uma forma agressiva. O nosso cinismo tem afastado a presença de Deus de nossas vidas. Estamos cínicos diante de Deus, levando as coisas de Deus na brincadeira. Aí quando Deus pega e arrocha o cinto ou aperta o parafuso, aí a gente sabe voltar. Sabe? Estava chorando, desempregado, doente, passando uma murrinha, às vezes comendo até feijão sem carne. Deus aí abre uma portinha. E aí, me dá esse palito aí. Tá com bafo? Com subaco? Não. Aí pega aqui, Deus dá uma merdinha. Me dá, menino. Ô menino. Puxa, ajuda, Rosinha. Ajuda, Rosinha. Oh meu Deus, ajuda. Aí Deus dá uma merdinha. Se acha o bambambam. Ó. Deus abre uma portinha de emprego. Abre um negócio. Você é pequeno também. Abre uma portinha de emprego, abre um negocinho. E aí esquece que Deus que deu, esquece que Deus que abriu a porta, esquece que Deus abençoou. Só o mesmo Deus que Deus toma, o mesmo Deus que abre a porta fecha, o mesmo Deus que abençoa amaldiçoa. Senão a Bíblia era mentirosa. Aí quando Deus aperta, aí vem de novo. De novo. Parece uma novela, sabe? Uma novela daquela desgraça da Globo. Pode deixar aí, sabe? Uma novela repetida, sabe? Reprise, aí volta de novo com a carinha de mamão murcho. Ô pastor, olha aí, o negócio lá em casa está tão ruim. Irmão, ora aí vamos orar, irmão, vamos fazer campanha. Aí vem todo enrustidinho, sabe? Parecendo até uma virgem. Ora aí, ora. Aí ora de novo, daqui a pouco Deus vai, abre a porta para esse miserável mais uma vez. Abre a porta para essa incircuncisa mais uma vez. Aí abre. Aí o andar já vai mudando, sabe? As afeições já vão mudando. Aí, ô irmão, qual é o caso da pai grande, irmão? É o quê? É o quê? É o quê, pastor, que você quer? Aí Deus, olha como está. De novo. Certamente o Senhor Jeová, ele ainda rotulou, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Abre o teu olho, igreja. Abre o teu olho, crente. Tudo que nós temos é de Deus. Se Deus quiser, Ele tira tudo. Tudo que você tem é de Deus. E muitas vezes Ele toca numa ferida onde você muitas vezes não consegue suportar. Quantas pessoas estão sofrendo de depressão e algumas já se jogaram de viadutos embaixo, jogaram embaixo de carro, deram um tiro na cabeça porque não suportaram. Sabe o que não suportaram? De todas as famílias da terra, vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Não suporta a visita do Senhor. Então tua família, entende isso, está nos desígnios de Deus. Sua família está pela vontade de Deus. Sua casa, ela está sustentada pela vontade de Deus. Será que você não entende isso? Agora, engraçado é que tem boca para se aqueixar, porque isso está acontecendo comigo, mas não tem boca para se arrepender dos teus pecados, apresentar-se a Deus. Senhor, eu estou aqui, sei das minhas falhas, sei das minhas transgressões, sei das minhas labutas. Então, Senhor, o que eu tenho que fazer para o Senhor restituir aquilo que eu perdi? Tenha coragem para dizer isso a Ele, ao invés de ficar murmurando, dando uma de inocente, dando uma de santarrão. Ei, não cai uma folha de uma árvore sem que Ele permita. Não tem causa sem sentido. Tudo
está acontecendo porque tem um sentido porque aquilo está acontecendo. Toda ação é proveniente de uma reação. É dando que se recebe. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Para finalizar, versículo 8, como eu disse, eu vou até o 8, depois a gente continua. Bramiu o leão, quem não temerá o bramido do leão? Falou o Senhor Jeová. Quando Deus fala, quem não profetizará? Se Deus falou da terra, Ele tem que me usar aqui para falar, senão Ele não é Deus. Falou o Senhor da terra, quem vai profetizar? Quem nesse momento está apto aqui a profetizar algo da parte de Deus? Então reveja os seus conceitos familiares. Veja o que é que está acontecendo com sua família. Que talvez seja aí uma reverberação daquilo que você está fazendo. Eu vou usar outro sentido, um eco do que você está fazendo está alcançando os seus familiares. Então é o momento, melhor dizendo, de você tomar uma decisão. Servir ao Senhor. Olha o que ele diz aqui, ó. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito. O que é que precisa, igreja, para você mudar? Quer vir para a igreja para ouvir ladainha? Que eu fique aqui em cima mentindo para vocês que Deus mandou, que Deus vai abrir porta, ou até se Deus mandou, mas como é que Deus vai mandar algo para você sem que antes Ele não venha te advertir? Do que adianta? A Bíblia é sensata, sincera, fiel. Do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? Deus quer te dar essas migalhas que nós almejamos, carro, casa, prata, ouro, mas nada disso é relevante diante do teu trono real. Do que adianta você ganhar o mundo todo e perder a essência e lograr a isso a sua salvação? Seu corpo, bonitinho, formosinho, sua carinha bonitinha que você todas as vezes olha no espelho de manhã para sair ou para ir para qualquer lugar, você vai perder esta face, ela vai entrar em estado de decomposição, ou seja, apodrecerá. Todos nós que estamos aqui. O cara fez uma conta hoje que, acho que em um século, se não me falha a memória, é um século, morre 50 milhões de pessoas em um século, porque é o natural da vida. Chegamos, como o salmista relata lá, com enfado, cansaço de vida, porque a pele, o corpo, a alma, os nossos órgãos, eles se cansam. E com enfado nós chegamos até 80 anos. Até 80 anos. Então vigia, Deus está me incomodando aqui. Tem alguém com câncer aqui? Vigia. 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 O tempo todo vigia. Essa palavra vigiar, igreja, deveria ser uma prioridade, andando lado a lado com a oração. Vigia. Você quer ver? Fazer uma analogia a isso, um análogo, ó. Vigiai e orai. Jesus é o caminho e a verdade. Por que não orai e vigiai? Por que não Jesus é a verdade e o caminho? Porque tem sentido. Jesus disse, eu sou o caminho. Que caminho dá-se a entender que nós temos que andar naquele caminho. Mas para andar naquele caminho, existe algo que nós temos que ponderar, que é a verdade. E andando no caminho, sujeito à verdade de Deus, ele diz, eu sou a sua vida após a morte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí vem, vigiai e orai, porque uma oração sem vigilância, ela não tem sustento.
não chega nem o teto dessa casa. Aí ele fala: vigiai e orai. Por que você tem que vigiar antes de orar? Aí ele pula e fala: para que você não entre em tentações. A Bíblia é simples, curta e grossa. Só não entende quem não quer. Só não entende quem não quer. O que é que você está fazendo com sua vida nesses tempos que você está dentro da casa de Deus, agora já servos do Deus Altíssimo, não mais escravos? Está dando força à carne? Deu exemplo de Davi aqui na estante, não foi, Davi? Davi estava lá em casa com sono. Acorda, Davi, mas Cláudia arruma ele aí, bem. Quer que ela arruma ele dormindo, para deixar ele dormir mais alguns minutos. Aí Davi, acorda, Davi. Ele, Eu falei: a gente vai viajar, eu vou levar você. Ele, no instante, escovou os dentes, pelo cabelo. Assim somos nós, não foi, papai? Assim somos nós na casa de Deus. Só buscamos quando queremos algo? Ou o certo é buscá-lo em tempo e em fora de tempo? Porque nós somos burros, eu vou falar de novo, somos retardados. Porque se Deus te deu algo ali, no tempo que você estava pedindo Ele, imagina o que Ele não pode te dar, você estando já em um estado financeiro melhor. Ele pode te dar o muito, e você não entendeu ainda que você está no pouco, achando que isso que você tem já chega, já deu. Não, ainda tem coisas para Deus nos dar, mas depende de mim e depende de vocês, em nome de Jesus. Buscar o Senhor, Isaías capítulo 5, 6, enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está aqui. Perto significa aqui. Amém? Vamos ficar de pé?